Olá pessoal, essa semana a Educação em Rede está com um tema imperdível e super importante. O Dia Nacional da Consciência Negra, que é celebrado nesse dia 20 de novembro. Bem mais que uma data, esse é um momento de reflexão, conscientização, luta sobre o preconceito e as desigualdades sociais que infelizmente ainda afetam a população negra aqui no Brasil desde o período da colonização, quando os povos foram escravizados. E nesse programa a gente vai falar sobre a origem dessa data, como ela foi escolhida, a história por trás dela. Além disso, a gente também traz entrevistas sobre esse assunto, um debate sobre a importância de combater o racismo e de excluir do nosso vocabulário termos de cunho racistas e que a gente nem percebe. Além disso, a gente vai ter a nossa agenda cultural, uma dica de livro com o ator Vicente Melo, do espetáculo João do Vale, um gênio improvável. Vale a pena você conferir o programa dessa semana, é quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde. Eu vou estar aqui esperando você no Educação em Rede. Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação. Aqui, pessoal, nosso objetivo é sempre levar muita cultura, educação, informação e entretenimento nos mais diferentes formatos, entrevistas, debates, reportagens, enfim. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que é celebrado nesse dia 20 de novembro. Bem mais que uma data, esse é um momento de reflexão, conscientização e luta sobre o preconceito e as desigualdades sociais que, infelizmente, ainda afetam a população negra aqui no Brasil, isso desde o período da colonização, quando os povos ainda eram escravizados. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre a origem dessa data. Ela foi escolhida por ser a data da morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695. O Zumbi foi um líder do Quilombo dos Palmares e um dos grandes representantes da luta e resistência. Para quem não sabe o que é Quilombo, a gente pode dizer que era uma espécie de comunidades ali formadas por negros que conseguiam fugir da situação de escravidão. O Quilombo dos Palmares foi o maior e mais duradouro dos quilombos registrados pelos estudos historiográficos. Estima-se que a sua formação tinha durado cerca de 100 anos e abrigado entre 20 mil e 30 mil habitantes. Essa área ela é localizada na região da Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Sobre a importância dessa data, o secretário de Estado de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, gravou um vídeo para a gente aqui da Educação em Rede falando sobre esse assunto que a gente vai ver agora. O mês da consciência negra. Esse é um período muito importante para reflexões, de toda a luta do povo negro, desde a ancestralidade, da vinda do nosso povo escravizado da África para o Brasil. E comemora-se especificamente no dia 20, o Dia da Consciência Negra, que é o dia em que Zumbi dos Palmares foi sacrificado. O dia que, em nome da luta pela liberdade, se formaram os quilombos em todo o território nacional. E aqui no Maranhão, a Secretaria de Estado da Igualdade Racial tem ampliado o programa Maranhão Quilombola, que além de levar a luta pela conquista do território, também tem levado a inclusão produtiva, através dos canteiros produtivos do Selo Quilombos do Maranhão, também tem levado água potável aos quilombos, tem também trabalhado a educação quilombola a partir das diretrizes curriculares para a educação quilombola no estado do Maranhão. Esse é todo um trabalho que vem sendo feito e, além disso, nós vamos ter grandes encontros durante a Semana da Consciência Negra para que possamos juntos refletir e travar novas lutas e novas conquistas para a população negra do estado do Maranhão. Infelizmente, ainda hoje no Brasil a gente encontra situações de desigualdade, de violência, de intolerância. E ainda falando sobre esse assunto, a Educação em Rede fez uma enquete sobre racismo aqui no Brasil, que a gente vai assistir agora. A questão do racismo, o racismo ele já nasce com uma proposta de ideias sobre raça, de hierarquização de raças. E atualmente no Brasil ela se magnifica no preconceito, na discriminação contra a população negra.
Então, é aquilo que é sentido, aquilo que é visível e invisível, quer seja nas questões sociais, quer seja nas desigualdades sociais, quer seja nas questões educacionais. Então, a gente percebe uma naturalização, né? O racismo, por um certo tempo, ele foi naturalizado, né, na sociedade brasileira, sobretudo com as questões históricas, né, de construção da sociedade brasileira. E hoje a gente, a partir do fruto do próprio movimento negro, dos movimentos sociais, há uma desconstrução da própria ideia de raça, né, a fim de realmente combater o racismo no Brasil. Racismo, para mim, é uma crença e uma prática baseada na superioridade que um grupo tem sobre outro ou sobre outra etnia. E falar de racismo no Brasil é falar de um país que, dos nossos 521 anos, foi por mais de 370 sobre o regime de escravidão. Então, para além de falar sobre racismo, é preciso falar também de combate a práticas racistas, tanto de maneira institucional como no cotidiano. O racismo é um nome, né, um termo que é colocado na questão de discriminação. Racismo, para mim, é um sistema de opressão criado pela branquitude. E além das diferentes opiniões sobre racismo no Brasil, algumas expressões preconceituosas, infelizmente, ainda fazem parte do nosso vocabulário, né, do nosso cotidiano. E com a ajuda de historiadores, a gente selecionou algumas palavras e expressões cuja origem remonta a uma sociedade racista, algo que a gente não pode mais tolerar hoje em dia. Então a gente vai assistir essa seleção de palavras feita aí pela Tâmara Cantanhede. O programa de hoje é especial ao Dia da Consciência Negra. Você já pensou em quantas palavras incorporadas ao nosso vocabulário possuem um teor preconceituoso? Muitas já tão comuns ao nosso cotidiano que falamos sem sequer perceber. Infelizmente, ainda é comum a prática racista camuflar-se em situações cotidianas ou formas de brincadeiras que machucam quem as sofre. Nesse Educação em Rede Especial, nós selecionamos algumas expressões já estudadas por historiadores que remontam preconceitos. Vamos conhecê-las? Criado mudo. Aquela mesinha ao lado da cabeceira recebeu esse nome como uma referência ao período onde pessoas eram escravizadas no Brasil, quando alguns homens e mulheres passavam dias e noites imóveis ao lado da cama para atender aos seus senhores. Cor do pecado. Utilizada como elogio, se associa ao imaginário da mulher negra hipersexualizada. A ideia de pecado é ainda mais negativa em uma sociedade pautada na religião cristã, como a brasileira, e que é reforçada a ideia de que nascer preto é um pecado. Definitivamente não é um elogio. Meia tigela. Os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam o apelido de meia tigela, que hoje significa algo sem valor e medíocre. Denegrir. Sinônimo de difamar, possui na raiz o significado tornar negro, como algo maldoso e ofensivo, manchando uma reputação antes limpa. Inveja branca, mais uma expressão que associa ao negro o comportamento negativo. Inveja é algo ruim, mas se ela for branca, é suavizada. Infelizmente, como vimos, o nosso vocabulário ainda é marcado por diversas expressões racistas que surgiram no período em que pessoas eram escravizadas no país. Por isso, nosso programa de hoje teve como objetivo promover reflexões sobre esse tema e reforçar que o respeito e a educação são importantes armas para a transformação da sociedade. Tá aí um assunto para a gente ficar em alerta. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais educação em rede para você e com uma entrevista sobre a importância da consciência negra. É rapidinho, eu espero você, não sai daí. Olá pessoal, vocês estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância, já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste.
e a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Você já pensou em fazer um curso de docência à distância? Pronto! A UEMA, em parceria com a CAPES e a Universidade Aberta de Portugal, oferecem o curso Formação para a Docência Digital em Rede. Você não vai perder essa oportunidade, né? O curso é online, gratuito e com certificação dupla, garantida pela UEMA e pela Universidade Aberta de Portugal. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 16 de novembro. Para mais informações, acesse escadauema.com. Estamos de volta com a Educação em Rede, falando sobre o Dia da Consciência Negra, e sobre esse assunto a gente vai conversar mais com a professora doutora em Estudos Étnicos e Africanos e que atualmente desenvolve uma pesquisa acadêmica focando aí nas dinâmicas das relações de gênero em África e processos de ressignificação de identidades e empoderamento feminino. A gente vai assistir essa entrevista que está super interessante agora. Vamos ver. Hoje, na Educação em Rede, a gente vai conversar com a professora Tatiana Raquel Reis Silva, que é doutora em Estudos Étnicos e Africanos e atualmente desenvolve pesquisa acadêmica focada nas dinâmicas das relações de gênero em África e processo de ressignificação de identidades e empoderamento feminino, através do comércio informal transatlântico das rabidantes cabo-verdianas. Ao longo dos anos, tem discutido questões de gênero, sexualidade, raça, etnia e violência. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente na Educação em Rede, falando de um assunto tão importante, né? Que é o Dia da Consciência Negra. Para começar, eu queria que a senhora contextualizasse para a gente o que é essa data. Bom, então, eu que agradeço, primeiramente, o convite, a possibilidade de estar aqui refletindo um pouco mais sobre o mês da consciência negra, né? Eu gosto muito de pensar em uma proposta de termos um mês específico para discutir ou refletirmos sobre questões ligadas à população negra no país, particularmente no Maranhão. Acho que é importante também ressaltar que essas reflexões elas não devem se reduzir ao dia 20 de novembro. É muito importante que a gente reflita ao longo de todo o mês, ou mesmo ao longo de todo o ano, sobre o quão importante, sim, nós refletirmos sobre a consciência negra. Né? Esse momento é interessante porque, vez ou outra, a gente acaba recebendo, né, informações de que, bom, se não seria também interessante pensar em consciência branca ou mesmo em consciência humana. Então, o que é importante ressaltar logo de início? Sim, precisamos refletir sobre a consciência negra, porque nós residimos em um país, em uma sociedade, em que identificamos, avaliamos o outro a partir da cor da pele. Então, a cor da pele, ela serve como um demarcador social de grande importância, sobretudo quando você identifica a cor negra atrelada àquilo que é negativo, né? Ou mesmo os chamados traços diacríticos, né, que são o cabelo, a cor da pele, o formato do nariz, o tamanho dos lábios. Então, esses elementos, na sociedade brasileira, elas servem para identificar e avaliar o outro. E em nossa sociedade, o ser negro, a cor negra, ela está ligada àquilo que é negativo. Aquilo que não é belo, aquilo que é destituído de uma beleza. Então, nós precisamos refletir, sim, sobre a consciência negra. Primeiramente, para que a sociedade como um todo deixe de identificar o outro a partir dos traços diacríticos, a partir da cor da pele, né? E também para que essas pessoas, as pessoas negras que são excluídas ou que vivenciam esse processo de exclusão social no Brasil, que elas também tenham plena consciência de si, né? Valorize a sua identidade étnico-racial e tenham plena consciência do lugar que elas ocupam nessa sociedade.
Então, nós vamos poder falar de consciência humana, por exemplo, quando nós residimos em uma sociedade em que a cor da pele não seja vista como algo negativo, que não sirva para identificar o outro. Enquanto isso existir, enquanto ser negro no Brasil ainda for visto como algo negativo, sim, a gente vai precisar refletir sobre a consciência negra. Professora, há pouco tempo, a gente teve um caso conhecido nacionalmente de uma delegada que entrou numa determinada loja e sentiu, né, que ela estava sofrendo preconceito ali. Isso quebra a ideia de que a questão é social, né, financeira, econômica, digamos assim, e não racial, na verdade. E aí a gente já entra numa questão de estruturação, o racismo estrutural, que está tão presente, né, e às vezes a gente tem até dificuldade de enxergar de tão dentro do nosso dia a dia que ele está. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente o que é o racismo estrutural e como é que ele se apresenta na nossa sociedade. Enfim, eu vejo como que nos últimos anos assim, nós conseguimos avançar de forma significativa em torno das reflexões em torno do racismo. Durante muito tempo negava-se o fato da sociedade brasileira ser uma sociedade racista. Hoje em dia já aceita-se, as pessoas já identificam, bom, o racismo de fato é uma sociedade racista. Eu sempre cito como exemplo, né, várias enquetes que são aí realizadas, em que tem uma pergunta, bom, o Brasil é um país racista? Sim, as pessoas respondem positivamente, sim, é um país racista. Você é racista? Não. Então, ironicamente, nós vivemos uma sociedade em que sabe-se que é a sociedade racista, mas as pessoas não se identificam enquanto racistas, né? E esses atos, tal e qual esse que você citou, eles são profundamente representativos do quanto que esse racismo está profundamente entranhado. Ele estrutura as relações sociais, ele afeta a nossa vida em várias instâncias, não somente no plano econômico, no plano social, no plano histórico, no campo educacional, né? Então, é importante ressaltar o quanto que o cenário educacional brasileiro, aquilo que se estuda, o conteúdo que ministra-se em sala de aula, na maioria das vezes ele está recheado por percepções, concepções racistas. Então, o racismo ele está aqui, ó. Ele nos afeta de várias formas. Por isso que tem sido colocado e temos buscado refletir mais detalhadamente quanto que o racismo ele é estruturante, particularmente da sociedade brasileira. Então, a gente precisa buscar ações de combate no campo econômico, no campo social, no campo educacional. Eu, enquanto professora, enquanto docente, também tenho buscado implementar estratégias antirracistas, né, de fazer com que os meus alunos na sala de aula reflitam sobre racismo, incluam textos, rodas de conversa e debate, para que a gente possa, assim, pensar coletivamente como combater o racismo, né? Porque o racismo, ele não é um problema dos negros, ele é um problema da sociedade brasileira. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos afetados por isso. Então, precisamos discutir coletivamente estratégias de combate e de luta. Uma dessas estratégias, professora, são as cotas, que divergem aí opiniões, né? Há os que são a favor e há os que são contra, inclusive pessoas negras. Eu conheço pessoas negras que são contra as cotas. E a gente sabe que elas são fundamentais, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, da importância dessas cotas, do motivo delas existirem, da importância delas. Acho que, primeiramente, vale ressaltar as políticas de ações afirmativas, né? Eu gosto muito de chamar a atenção disso, porque as cotas, a reserva de vagas na universidade, no ensino superior, ela compõe um pacote, um plano de ação muito mais amplo, que são as chamadas ações afirmativas, né? E as ações afirmativas, elas prevêem desde um processo de reconfiguração da educação básica, do conteúdo que é ali ministrado, até mesmo a possibilidade de inserção desses jovens no ensino superior e, consequentemente, uma reformulação do próprio ensino superior no Brasil, né? Porque cabe ressaltar que a gente tem uma educação racista, gente, desde a base, desde a educação básica. Então, esses alunos, esses jovens negros, essas jovens negras, elas são, desde muito cedo, por exemplo, ensinadas que a cor da pele, que o fato de serem negros e negras, eles eram escravos, ou que seus antepassados eram escravos, né? Primeiramente, a gente tem que pensar
que esses indivíduos eles foram escravizados, não eram todos africanos que eram escravos, né? Eles foram escravizados, e, sobretudo, a gente não pode reduzir o negro mesmo africano ao ser escravo. Então, quando essas narrativas elas permeiam o ambiente escolar, você tem ali uma educação que afeta diretamente a vida e a forma de identificação daquele jovem. Então, esses jovens, eles são desde muito cedo, eles abandonam o universo escolar. A gente precisa, sim, garantir, primeiramente, formas educacionais que, de fato, valorizem a diversidade, que negros e não negros, indígenas, têm uma história, ou ressalta-se a história de luta e de resistência, para que esses jovens continuem a sua vivência escolar e, consequentemente, consigam adentrar o ensino superior. Porque muitas das pessoas que são contra as políticas de ações afirmativas estão dizendo, bom, mas eu acho que a gente precisa pensar em uma melhoria da educação básica. Eu quero falar para essas pessoas que as políticas de ações afirmativas estão colocando isso. Porque eles sabem que se não existe uma melhoria na educação básica, esse jovem não vai conseguir dar continuidade à sua vida educacional, à sua vida escolar. E, consequentemente, ele não terá um bom desempenho no ensino superior. Então, existem várias ações que precisam ali ser pensadas, né? E cabe também ressaltar um outro elemento tabu, né? Que, bom, esses jovens, eles ingressariam à universidade com um nível inferior dos alunos que concorrem nas vagas universais, o que não é verdade. Temos várias pesquisas que estão demonstrando o quanto que esses jovens eles têm um nível igual ou, às vezes, superior que concorrem nas vagas universais. E mais, gente, nós estamos falando aqui de possibilidade, de garantir ou de conceder uma possibilidade àquele aluno de ingresso no ensino superior. Ninguém está dizendo que aquele jovem, ao adentrar o curso de História, ele já tem um diploma. Nós estamos possibilitando aquele jovem a inserção no curso de História. É claro que todo o desempenho dele, né, vai depender de vários fatores, mas a gente está concedendo uma oportunidade àquele jovem. Né? Então, eu acho que ainda existem existe um desconhecimento geral, as pessoas desconhecem a proposta das políticas de ações afirmativas e, por isso, reproduzem muito de questões que não correspondem à realidade, não correspondem à proposta em si. E também, por fim, eu acho que é muito importante ressaltar que as políticas de ações afirmativas, quando elas foram pensadas, elas tinham um prazo, né, de existência. Falava-se que a cada 10 anos, hoje em dia estamos discutindo muito a permanência ou não das políticas de ações afirmativas, porque o que a gente espera? A gente espera que o campo educacional brasileiro ele realmente passe por um processo de reformulação. A gente realmente espera que se efetive uma educação antirracista, que jovens e jovens negras não vejam o ambiente escolar como algo que nega a sua história. Então, quando a gente tiver uma educação realmente antirracista, que valorize a diversidade, que esse aluno ele consiga e possa caminhar na sua trajetória educacional, a gente não vai precisar de políticas de ações afirmativas. Mas enquanto o campo educacional brasileiro não corresponder a esses anseios, sim, a gente vai precisar de políticas de ações afirmativas que garantam com que jovens negros ingressem no ensino superior e que retornem para a educação básica, modificando esse ensino que é ali passado. Um ciclo, né, professora? Um ciclo, né? Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre empoderamento. E quero começar falando do cabelo, né? Do nosso cabelo. Durante muito tempo, o cabelo crespo foi tido como um cabelo feio, né? Eu tive experiências quando eu era mais jovem de ir para salão e me sentir constrangida. Essa é a palavra que eu uso hoje. Eu me sentia constrangida, porque eu chegava e sentia que o tratamento dado ao meu cabelo era totalmente diferente do que era dado para pessoas de cabelo liso, de cabelo encaracolado, cacheado, né? Era diferente, o toque era diferente. A forma até de ver, às vezes, era diferente, né? E meu cabelo só ficava bonito depois que ele estava alisado. E depois que ele estava alisado, nossa, era só elogio. Mas antes não, antes era o cabelo feio. E a gente tem visto que hoje
está havendo uma transformação em relação a isso. Hoje a gente já tem vários salões especializados em cabelo crespo, cabelo afro, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, a gente vê que a gente já consegue se perceber com beleza, né? A gente consegue olhar o nosso cabelo e se achar bonito, a gente consegue se olhar no espelho, achar os nossos traços bonitos, a gente aprendeu a se enxergar, na verdade. Como é que a senhora percebe, professora, essa transformação? Como é que a senhora vê isso? Bom, eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo os jovens negros e negras, né, porque são meninas e meninos que estão atualmente assumindo o cabelo black, assumindo o cabelo encaracolado. Eu fico particularmente muito feliz, porque pelo menos a minha geração e gerações anteriores à minha, assim, desconheciam a estrutura do seu cabelo, né, porque foi um processo longo e contínuo de intervenção, de utilização da química, que nós deixamos de conhecer o nosso cabelo, a estrutura do nosso cabelo. Então, identificar esses jovens agora, muito bem donos de si, conscientes, né? Porque eu acho que o cabelo, ele sobretudo serve como elemento de grande importância para a assunção de uma identidade negra, como algo que nos ajuda a entender o lugar que nós ocupamos nessa sociedade. Porque no Brasil, assim, esses traços diacríticos, né, o cabelo, a cor da pele, eles servem como demarcadores sociais, como eu já coloquei anteriormente. E no caso do cabelo, a depender da textura dele, né, então uma jovem negra com o cabelo encaracolado ou com o cabelo com os cachos mais abertos, né, no momento em que ela passa a chapinha, em que ela alisa o cabelo, ela pode muito bem ser vista como morena, mulata, como negra, se ela utiliza o cabelo black. Então, o cabelo ele é um demarcador social muito forte na sociedade brasileira. Então, identificar esses jovens muito bem conscientes de si, isso nos deixa muito felizes, assim, porque acaba constituindo um divisor de águas, né, de uma geração que foi onde nos foi imposto tudo isso, a necessidade de alisar o cabelo, e atualmente você tem uma juventude que está aí muito bem consciente da sua identidade étnica, identifica e valoriza a estética negra. Então, isso é muito importante, identificar o cotidiano escolar, esses jovens lá, todos muito conscientes, né, étnica e racialmente. Isso é muito legal também, né, porque é algo que é passado de uma geração para outra. Eu acredito que as próximas gerações, né, elas tendem a ter mais consciência disso e terem nas mãos o poder de escolha, de decidir, eu quero alisar o cabelo, eu quero deixar meu cabelo, fazer um black, eu quero deixar meu cabelo crespo. Eu acho que o ponto é esse, né, professora? A gente conseguir um dia chegar nesse lugar de escolha, onde os dois lados sejam vistos como algo bonito e algo possível para quem deseja fazer dessa forma, não é isso? Sim, eu identifico o quanto que essa juventude ela tem essa possibilidade de escolha, né? Então, esse primeiro momento, que é o momento do despertar étnico, que para mim o cabelo ele constitui ele é um instrumento de despertar étnico, de valorização da sua identidade, de conhecimento do lugar que nós ocupamos nessa sociedade. Então, a partir desse despertar, essa juventude ela terá ali possibilidades múltiplas de escolha, né? Então, a partir do momento que você tem plena consciência da sua identidade étnico-racial, você pode alisar o cabelo, pode pintar o cabelo de loiro, pode utilizar lace. A gente tem uma juventude aí utilizando muita lace, então a lace do cabelo liso com o cabelo encaracolado, com o cabelo vermelho. Então, eu acho que o atual contexto de liberdade de escolha é profícuo, ajuda nesse processo de maior empoderamento, de consciência étnico e também política dessa juventude. Eu gosto muito e vejo com muito apreço tudo isso. A gente tem visto nos noticiários muitos casos de violência contra a população negra, né? Tanto violência física quanto violência psicológica, o próprio preconceito, racismo, de todas as formas. E, ao mesmo tempo, a gente tem percebido que existe uma negação em relação a esse tipo de violência e a questão racial. Eu queria que a gente conversasse agora um pouquinho, professora, sobre esse momento de negação, por que ele está acontecendo, e por que as pessoas têm essa dificuldade de enxergar que existe um problema que precisa ser combatido aí.
Uhum. Sim, eu acho que o contexto político atual experimentado e vivenciado no nosso país, assim, tem exigido de nós uma postura muito mais ativa, de enfrentamento. E aí, com certeza, assim, colocar em prática lá o ser antirracista, né? Porque muito do que se coloca não é somente você dizer que você não é racista, né? Mas você ser antirracista, você intervir em situações flagrantes de racismo, né? Buscar conscientizar essas pessoas que ainda hoje reproduzem perspectivas, ações racistas. E não aleatoriamente, no contexto atual brasileiro, a gente percebe a recorrência, um número muito mais expressivos de atos, né, de práticas do racismo. Então, sim, eu acho que esse contexto ele tem exigido de nós uma postura de maior resistência e de maior enfrentamento, né? Então, eu acho que esses jovens, essa juventude aí que está muito mais consciente politicamente, né, do lugar que ocupa nessa sociedade, acho que a gente precisa, assim, fazer uma frente maior de resistência. Eu costumo ressaltar o quanto que a internet, ela também tem sido esse espaço de ativismo, né, o chamado cyberativismo, tem sido um instrumento bem importante. Muitas jovens negras com perfis dando dicas, né, de como manusear o cabelo, ou mesmo refletindo sobre saúde mental da população negra, porque nós estamos adoecendo, né? Essa constância no ato do racismo, de reprodução de pensamento racista, tem nos adoecido. Então, exige também de nós uma postura de maior enfrentamento e chamar a atenção da sociedade brasileira é que a gente quer contar com todos eles, né? Repito, o racismo, o debate, a reflexão em torno do racismo tem que ser nós, tem que ser coletivamente. Eu acho que aqui em São Luís a gente também tem percebido um contexto político de mudança muito importante. Então, nas universidades, nas escolas, a gente tem percebido a emergência, o surgimento de coletivos, né, que estão ali preocupados com a questão das mulheres, da violência contra a mulher, a questão racial. Então, é muito importante esse despertar desde muito cedo para reflexões políticas. E também a gente tem percebido um ingresso no âmbito político. O último pleito, né, o contexto eleitoral, agora a gente percebeu muitos jovens negros e negras adentrando a arena política, né, concorrendo para vereadores e vereadoras. Eu acho que isso também é muito bom, porque a gente vai conseguir mudar a realidade política desse país também quando a gente ocupar esses espaços, ocupar a política, porque aí sim a gente consegue pensar em leis e ações que de fato modifiquem, né, esse histórico processo de exclusão que vivenciamos neste país. A questão da representatividade, né, professora, que é Isso. extremamente importante a gente se sentir reconhecido nos espaços. Uhum. A UEMA lançou um programa docente de diversidade étnica, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse programa para a gente, como é que ele funciona e a importância dele ter sido implantado em alguns municípios. Bom, o Proetnos, que é justamente o programa para a formação docente diretamente preocupado com a diversidade étnico-racial no Brasil, foi um projeto criado pela professora Maria Ivânia Furtado, e que prevê a oferta de cursos de licenciatura para dois públicos específicos, povos indígenas e povos quilombolas. Então, como eu coloquei no início, assim, a gente tem um contexto educacional brasileiro que, infelizmente, ainda reproduz, né, ou narra uma história que não faz referência à resistência e às contribuições dos povos quilombolas e também dos povos indígenas nesse país. Isso afeta diretamente a continuidade em termos da trajetória educacional dessa população. Então, é de suma importância que nós tenhamos aqui uma licenciatura que busca formar, né, professores e professoras indígenas ou quilombolas e que esses professores venham a atuar nas escolas sediadas em terras quilombolas e também em terras indígenas. Então, a nossa grande preocupação, eu também estou à frente do Proetnos, juntamente com a professora Marivânia, então a nossa grande preocupação é justamente ter professores formados, professores indígenas, professores quilombolas, que possam possibilitar uma outra educação, né, tanto em comunidades quilombolas como em comunidades indígenas.
Então, o Proetnos, ele está voltado exclusivamente para esse público, que é formar professores e professoras indígenas, professores e professoras quilombolas. No caso da licenciatura indígena, a gente já tem aí uma continuidade, né? Já estamos dando continuidade a turmas que já existiu. No caso da licenciatura para povos quilombolas, é a primeira, estará sediada no município de São Bento. Então, para atender toda a Baixada Maranhense, que é uma região com forte presença de comunidades quilombolas. É uma primeira turma, somente 30 alunos, mas a gente espera que tenhamos ali várias outras turmas e que a gente consiga formar professores e professoras indígenas e quilombolas que, de fato, possibilitem uma educação antirracista, emancipadora e que fortaleça as identidades, né? Que acho que isso é importante. Muito legal, professora. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, foi um prazer falar com a senhora. E a gente sabe que essa é uma temática que precisa ser sempre debatida, né? Porque o racismo mata, ele mata não só o psicológico, ele mata fisicamente, né? Isso é um fato. Então a gente precisa realmente combater ele diariamente. E não ser só não racista, mas antirracista. Antirracista. Intervir isso, de racismo, né? Com certeza. Então, meu muito obrigado, né? Agora eu deixo um pouquinho a palavra para a senhora. Nossa, eu que agradeço muito o convite. Eu sempre coloco o quanto que para mim é muito importante poder participar desses momentos, discutir e refletir sobre questões que são de importância política e histórica para todos nós. Então, sigo lá a proposta da Angela Davis, sejamos antirracistas, vamos refletir cotidianamente sobre o racismo em nossa sociedade. Obrigada, gente. Bom, gente, o Educação em Rede vai fazer uma pausa, um breve intervalo, e a gente volta já. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação. Aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente. Com novas demandas e exigindo novas habilidades, ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento,
do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Olá pessoal, vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Estamos de volta com a Educação em Rede, especial aí sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. E sobre esse assunto, a gente vai rever um filme que a gente já exibiu aqui na Educação em Rede, mas que é importantíssimo para esse debate que a gente está apresentando no programa de hoje. Trata-se do documentário 3 Vezes Melhor, feito pelo documentarista Andrioli Araújo. A obra conta aí com a história de uma jovem que sofre racismo estrutural e traz uma importante reflexão sobre a sociedade contemporânea. A gente vai ver agora. É difícil falar um pouquinho da educação para mim, porque eu vim estudar muito tarde, né? Então, eu sempre ouvia a palavra educação. Ela tem que ter educação. Mas eu não sabia o que era a educação, por conta de eu estudar muito tarde. Mas hoje, adulta, né? Eu uso muito a palavra educação. Por conta de eu ser uma mulher preta e as pessoas não terem a educação comigo, não me aceitar, eu uso muito a palavra educação. Então, para mim, ela é muito importante. Porque eu sou educada com as pessoas, mas as pessoas não são educadas comigo. O que é? De não me respeitar. Eu acho que isso é a educação, né? De eu passar na rua e as pessoas rir, de eu entrar num ônibus e as pessoas se cutucar para me olhar, apontar para o meu turbante, apontar para mim. Então, e eu tento passar a minha educação para aquelas pessoas, para ela utilizar comigo. Mas é bem difícil. Eu comecei a estudar muito tarde e quando eu cheguei na escola, eu fui fazer o meu primeiro ano na sala de aula. Eu conheci muitas pessoas, são minhas amigas até hoje, né? E eu conheci uma pessoa chamada Alanis, que foi a primeira pessoa que começou a falar da minha beleza, de me mostrar a beleza que eu tinha e que eu não reconhecia. Sempre ouvi também que eu tinha que ser 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, 4 vezes melhor.
eu tinha que ser muitas vezes melhor e eu não entendia por que eu tinha que ser 2, 3 vezes melhor, porque aquela outra pessoa não, e eu sim. E às vezes aí eu falava assim, Aninha, por tu ser preta, tu tem que ser 2 vezes melhor. E era muito difícil, porque eu não me reconhecia como mulher preta. Para mim isso era tudo uma fantasia. Um dia meu cabelo ia cair, ia vir um liso, a minha pele ia cair, ia entrar uma pele clara. Eu não entendia que eu era preta e eu não me reconhecia. Então, a minha chegada na escola foi muito importante para mim me reconhecer como mulher preta. E eu me lembro que o primeiro caso que aconteceu foi as minhas amigas postou uma foto comigo e uma pessoa comentou assim, olha, aquela preta ali tá para sumir na foto. E foi a primeira vez que eu me deparei com um preconceito que eu tive que enfrentar ele. Que aí os meus amigos começaram a responder comentários. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para me enfrentar. Foi ali que eu me deparei. Na hora eu fiquei sem ação, os meus amigos comentando, e eu sem ação. E eu cheguei em casa, eu contei para minha tia. A minha tia, ela é preta também. E ela falava assim, Elane, é assim, tu vai ter que enfrentar. E eu lembro que uma vez a gente estava na sala de aula, minhas amigas todas se maquiando. E aí a minha amiga falou assim, tu quer passar o batom? Aí eu falei, não quero. E aí ela falou assim, tu tem vergonha de ti mesma, porque tu não quer passar nenhum batom. E naquela hora, quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus... E era verdade, porque eu não passava nenhum batom. Tinha vergonha de passar um batom. Quando eu entro no ônibus, tem pessoas que se cutucam para me olhar, que apontam, e eu fico assim, sempre, eu digo, meu Deus do céu, para que isso, sabe? E às vezes quando eu entrava no ônibus, eu evitava de passar a catraca só para ninguém me olhar, saca? Eu ficava sentada lá na frente. Só passava quando já estava perto do lugar que é para me descer. E aí eu passava, às vezes eu já descia em outra parada, que já estava tão em cima da parada, só para ninguém me olhar. Então, eu acho que se todo mundo se respeitasse, o mundo seria tão melhor. Mas tão melhor mesmo. Tu respeitar uma pessoa preta, tu respeitar uma pessoa gay, tu respeitar uma pessoa gorda, tu respeitar uma pessoa idosa, tu respeitar qualquer pessoa. Não é porque eu sou preta que tu tem que me respeitar. Tu tem que me respeitar porque eu sou uma pessoa e eu tenho que te respeitar porque tu também é uma pessoa e todo mundo merece respeito. Por que tu não pode me respeitar só por causa do meu tom de pele? O que a minha pele tá te fazendo? Qual é o mal que ela tá te fazendo? Ela não tá te fazendo mal nenhum. Só é diferente. E muito bonita. Não significa que a tua é feia. A minha é bonita. A tua é bonita. A de todos é bonita. Então, respeito, ela é uma palavra muito fácil, mas que ninguém faz, né? Algumas pessoas não cumprem essa palavra, respeito. Eu conheci um grupo que tem um grupo aqui em São Luís chamado Afroculture, onde são mulheres pretas que lutam, né? E elas sabem que tem pessoas que estão afetadas por esse preconceito e que não se aceita, que não reconhece essa beleza. E lá eu aprendi a me reconhecer como mulher preta e ver todo o meu autoestima. Foi onde eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico. E
quando saiu as minhas primeiras fotos, que eu olhei, meu Deus, que preta bonita. E quando eu me reconheci, quando eu sabia que eu era preta, eu falei assim, eu quero fazer história, porque eu quero saber do meu passado, do porquê, dos meus ancestrais, né? Para me focar mais nisso. Aí eu falei assim, não, depois eu quero dar aula de história também. Porque eu na escola nunca ouvi. E é obrigatório falar da história dos negros e tal, e eu nunca ouvi. E por isso que eu quero fazer história, porque eu quero dar aula e eu quero falar disso. Porque sempre vai ter uma pessoa na sala que querendo saber disso, dessa informação, e não teve. Eu fui uma. Eu já passei por tanta coisa que às vezes eu fico me perguntando, será se eu tenho 20 anos? Às vezes eu acho que eu não tenho 20 anos, às vezes eu acho que eu sou mais velha, né? Pelo eu ter saído de casa com 8 anos de idade e ter ido morar em várias casas e ter passado em vários lugares, às vezes eu fico pensando que eu sou mais velha. Eu acho, meu Deus, eu acho na hora que minha mãe fazer meu registro, ela errou, porque eu acho que eu sou mais velha. Então, e muitas vezes eu me pegava chorando e eu mandava mensagem para alguém e falava assim, meu Deus, eu quero tanto dormir e não acordar amanhã porque eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais. E ainda bem que eu tenho sorte de ter amigos para eles me incentivar e falar assim, Alane, poxa, tu chegou até aqui, por que tu quer desistir agora? E às vezes eu me pego nesse pensamento, sabe? E não é fraqueza. Foi muito difícil para mim chegar até aqui. Mas eu tô numa etapa, tô concluindo uma etapa, né? Eu tô concluindo o meu ensino médio, que eu pensei que eu nunca ia terminar esse ensino médio. De eu ir de um lugar para um outro, de um lugar para o outro. Eu pensei que eu nunca ia concluir o meu ensino médio. Aí hoje eu me peguei no meu quarto, eu acordei, meu Deus, amanhã já é minha formatura. Então, se eu tô terminando o meu ensino médio, eu posso ir muito mais além, né? E então, eu não sei, eu sei que eu consegui concluir o meu ensino médio, né? E vou me formar. Mas é isso. Venha receber o seu certificado. Muito bem. A próxima a receber será a Elane Patrícia. Eles estão muito eufóricos essa noite, ansiosos. Tá emocionada aí. Para você ver como você é querida. O próprio diretor está entregando aí seu certificado. Uma salva de palmas. Próxima será a Érica. Próxima a receber o certificado. É um documentário super forte que traz essa reflexão que a gente precisa manter viva sempre, né, de combate ao racismo. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre a nossa dica de livro. Quem vai dar essa dica hoje é o ator Vicente Mello, ele que interpreta aí João do Vale no espetáculo João do Vale, o gênio improvável. Vamos ver a dica dele. Olá, gente. Meu nome é Vicente Mello, eu sou ator, cantor e compositor e faço parte do elenco do musical João do Vale como protagonista. Bem, gente, eu indico aos jovens do programa Educação em Rede o livro O Bumba Meu Boi Como Eu Conheci, de Zelinda Lima. Eu tive a oportunidade de adquirir este livro, é um livro maravilhoso. Basicamente ela fala da infância dela, como foi que ela conheceu os grupos de Bumba Meu Boi de diversos sotaques. Então é um livro muito ótimo, muito educativo, muito intuitivo, vale a pena, tá bom? Abraço!
Aí a gente agradece o Vicente, só lembrando que o espetáculo João do Vale, o Gênio Improvável, faz atualmente uma turnê em várias cidades maranhenses e é uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse brilhante compositor da nossa terra. E como a gente está falando sobre o teatro, isso nos faz lembrar da nossa agenda cultural. É hora da gente falar com a Tâmara Cantanhede, que tem as novidades pra gente. Olá pessoal, está começando mais uma agenda cultural do Educação em Rede. E a minha primeira dica de hoje é para quem deseja fazer teatro. Já pensou em participar de uma oficina comandada por Miguel Falabella? Pois é, o ator e diretor vai ministrar em janeiro um curso gratuito de teatro musical. As aulas ficam por conta de Falabella e do músico Guilherme Terra, que é maestro e professor de canto. O curso vai contemplar 40 artistas residentes do Maranhão, que serão selecionados via inscrição, e os 4 que mais se destacarem vão compor o elenco do espetáculo Marrom, o musical, um espetáculo em homenagem à cantora Alcione, que tem como previsão de estreia agosto do ano que vem. Além desse curso, o projeto também vai oferecer a oficina Produção Cultural, ministrada pelo ator e produtor Jô Santana, também totalmente gratuita. A oficina será ofertada para 20 pessoas e tem como objetivo fomentar a produção cultural no Maranhão. As inscrições já podem ser feitas e vão até o dia 10 de dezembro através do link marrommusical.com.br. É imperdível! Por falar em imperdível, o Centro Cultural Vale Maranhão realiza de forma virtual e presencial até o dia 26 desse mês a mostra Eu Não Ando Só, mostra Joel Zito Araújo e convidados, que celebra a cultura negra no audiovisual. A programação faz parte do projeto Diálogos sobre Educação, Arte e Cultura, identifica percursos que operam na transformação da imagem do negro no cinema, afirmando presenças e questões de grande importância na construção de novas perspectivas sobre o tema. Como convidado especial e curador da mostra, o cineasta Joel Zito Araújo apresenta 5 filmes de sua carreira, além de ter selecionado obras importantes dos artistas Zósimo Bubu, Gabriel Martins e Chica Santos. As exibições acontecerão às sextas-feiras do mês de novembro, pelo canal do YouTube do CCVM e presencialmente no pátio do Centro Cultural Vale, na Praia Grande. Isso às 19 horas. Quer uma dica de curso agora? A plataforma Escada tem um novo curso online gratuito, que é o de Liderança Eclesiástica. O curso é voltado para quem quer orientações práticas e conhecimentos bíblico-teológicos para exercer o papel de líder dentro da comunidade eclesiástica. O curso tem carga horária de 90 horas. Para mais informações, acesse a plataforma escadauema.com. Gostaram das dicas? A gente volta na próxima semana com mais dicas da Agenda Cultural. Até lá! Valeu, Tâmara. Olha só, Educação em Rede está ficando por aqui. Passou rápido hoje, né? Pois é, mas se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa, basta acessar o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. É só você ligar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code e ficar por dentro de tudo que aparece aqui no nosso Educação em Rede. Não esquece, anota na sua agenda, toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde. A gente está aqui esperando você com muito conteúdo. Eu espero você na próxima. Até lá! Programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.